E hoje o colunista do dia é o antigo deputado e atual presidente do Instituto de Políticas Públicas, Paulo Trigo Pereira, que partilha uma reflexão sobre a operação policial no Martim Moniz, que tem suscitado diversas críticas. Acabámos de falar deste mesmo tema no semáforo político. Bem-vindo, Paulo Trigo Pereira, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é que o incomodou naquelas imagens que todos vimos da operação policial na Rua do Bem Formoso? Obrigado pelo convite. É assim, aquilo que eu digo no artigo é que rusgas policiais é normal, mas há que ter um bocadinho de cuidado, porque fotografias como esta, ou seja, os imigrantes são 10% da população, e dentro dos imigrantes, e agora vou usar as categorias que o INE utiliza no seu inquérito, eles põem branco, asiático, cigano, negro ou de pertença mista. Ora bem, todos os imigrantes, portanto, todos os asiáticos, basicamente ciganos, negros ou de pertença mista, não representam mais do que 10% da população. E, portanto, se houver uma amostra aleatória de portugueses que forem apanhados numa rusga, 1 em cada 10 é que será destas minorias étnicas. O que me incomodou é que nesta fotografia, e isto não existe, ou seja, isto não existe, há umas fotografias que já foram postas a circular que têm quase tudo brancos. Pois, isso é o normal, porque 90% da população é branca. Agora, o que não é normal e que estigmatiza de facto estas minorias é ter uma fila, imagine que temos uma fila de 60 pessoas a ser revistadas, todas ciganas, ou todas negras, ou todas, digamos, do subcontinente indiano, que foi o caso. Bangladesh, Índia e Nepal. Isto são minorias e, portanto, é esta questão da estigmatização de uma minoria, uma fotografia que mostra uma coisa destas, em que só uma minoria está a ser, digamos assim, encostada à parede, faz-nos lembrar coisas como os judeus, a mim e algumas pessoas, não é? Choca por isso, porque é uma minoria. Portanto, não se pode comparar esta rusga, e é preciso a polícia ter cuidado com isto, acho eu, não é? Esta rusga e esta imagem não se pode comparar com uma imagem que apareceu no polígrafo, por exemplo, não é? E que já agora, pronto, a Helena não está aqui, era bom eu discutir isto com a Helena. Ela não está aqui, mas já de certeza que falou sobre isto, porque defende uma posição completamente contrária e que diz, a diferença é a cor da pele. Exatamente, diria eu. Exatamente, Helena, tem toda a razão, a diferença é a cor da pele, mas a cor da pele faz toda a diferença, efetivamente. Mas num caso é uma, digamos assim, uma minoria, como os judeus eram uma minoria na Alemanha. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com estas... Mas, Paulo Trigo Pereira, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Até que ponto é que essa fotografia de que está a falar e que circulou nas redes sociais com legendas, enfim, particularmente críticas àquilo que se estava a passar, não sugestionou a interpretação daquilo que aconteceu? Porque daquilo que sabemos daquela operação, as duas pessoas que foram detidas são portuguesas e presumimos nós que a cor da pele deve ser correspondente à da maioria dos portugueses. 2 em 50, na fotografia nem... Sim, mas foram as únicas nenhuma. 2 que foram detidas, por isso é que eu digo, quer dizer, a fotografia é tirada ao longe, nós não percebemos bem, nós sabemos que naquela rua e naquele bairro vivem muitas pessoas de uma cor de pele diferente e, enfim, de uma origem diferente, mas a verdade é que no resultado da ação as 2 pessoas que foram detidas são 2 portugueses. Sim, pois são. Ou seja, aqui a minha questão tinha que ver com, e então o que é que se faz num bairro como estes? Não se fazem rusgas porque... Fazem-se rusgas, mas não se fazem rusgas com 70 pessoas encostadas à parede, todas da mesma etnia. Quer dizer, não precisam de fazer, acho eu, não é? Quer dizer, eu não sou, nem nenhum de nós é perito policial, não é? Rusgas fazem-se e devem-se fazer em todos os sítios em que há sinais de criminalidade. Mas aquilo que eu sugiro, porque o meu artigo nem é essencialmente sobre isto. Sim, eu li. É essencialmente sobre a questão da discriminação e como é que nós tratamos, desde logo em termos estatísticos, não é? Refiro o debate que houve na altura no INE sobre se devia haver ou não
uma pergunta sobre a origem étnica ou racial, acabou por ganhar o ponto de vista de que não devia haver, e portanto não há, digamos, eu por exemplo acho que devia haver, a Comissão Europeia acha que devia haver, as Nações Unidas acham que devia haver, precisamente para se poderem ter políticas de integração e de proximidade. E do exemplo do Reino Unido também, no meu artigo, eu faço um link, eles até têm uma expressão para isto, que é o hotspot não sei o quê. Portanto, há de facto zonas que têm a criminalidade mais acentuada e que, obviamente, são precisas rusgas. Agora, para uma minoria étnica, que é completamente diferente do que fazer ali no Terreiro de Paço, no Caixo de Areia ou lá em cima no Porto, num sítio qualquer, em que se apanhar aleatoriamente pessoas, apanha-se aleatoriamente 90% de portugueses e de brancos, aleatoriamente. Ali já se sabe à partida, já se sabe, basta ir lá. Eu estive lá no domingo, estive lá e com cravos vermelhos a dar àquelas pessoas e aquelas pessoas deram uma coisa que de facto emocionou muita gente, deram-nos doces, deram-nos água e reconheceram de facto, quer dizer, o fundo que nós tivemos ali a mostrar é que eles são bem-vindos, Haverá criminosos naquela comunidade? De certeza que há, como há em todas as comunidades, não é? E, aliás, foram apanhados 2 brancos, como referiu. Agora, é preciso mais cuidado. Não é a mesma coisa, de facto, fazer uma rusga num sítio aleatório, e que se for aleatório apanha 90% de portugueses e apanha 90% de brancos, e essa é a proporção na população, do que fazer num bairro em que só haja ciganos, ou num bairro em que só haja negros, aí é preciso um especial cuidado. Mas que tipo de intervenção policial, é que deve ser promovida nesses locais para garantir a segurança das comunidades que ali vivem? Porque a justificação da polícia é que foram cometidos mais de meia centena de crimes, incluindo um homicídio ali. É um número que eu digo no artigo, que não sei se é verdadeiro ou não, com o devido respeito pela polícia, mas ainda agora tivemos um caso, não é? Como eu refiro no artigo, em que a narrativa policial da morte do Odair, a primeira narrativa foi logo que tinha sido em legítima defesa e que ele tinha empenhado uma arma branca e não sei o quê. Depois, passado umas horas, já estava desmentido. Pronto. Eu também tive um irmão, logo a seguir ao 25 de Abril, mas pronto, já foi há bastante tempo, mas que foi apanhado pela polícia numa mota e que lhe deram uma sova dentro da esquadra e depois ainda o puseram no tribunal. Obviamente nós ganhámos, mas bom, portanto, não sei, é um número que dá muito jeito, porque 52 são 52 semanas e dá jeito para o Ministro Leitão Amar vir dizer, afinal não era para a jornalista, foi para nós ouvintes. Eu depois fui ver, só já depois de escrever o artigo. Imagino que na sua rua, semana sim, semana não, havia um crime. Mas mesmo admitindo que seja verdadeiro, que é o que eu digo no artigo, mesmo admitindo que esse número é verdadeiro, sim senhora, façam-se rusgas, mas não ponham 70 pessoas, eu não sei se são 70, até parecem mais, não é? Não os contei, mas encostadas à parede, de braços no ar. Vão à casa das pessoas, se têm suspeitas, quer dizer, há muita coisa que se pode fazer, não é? Quer dizer, fazer alguma investigação, façam aquilo segmentado, para não dar esta imagem, porque as imagens têm impacto, não é? E há um sentimento, eu também digo isso. Para terminar, Paulo Trigo Pereira, estamos em cima do nosso tempo. Não, há um sentimento, de facto, de que esta comunidade, digamos, do subcontinente indiano é aquela que é mais distante culturalmente de nós. E isso é um facto. E é um facto que deve ser considerado e que tem que ser considerado nas intervenções policiais e nas políticas públicas. Porque estas intervenções ajudam a estigmatizar aquela comunidade e é, de resto, uma reflexão partilhada por Paulo Trigo Pereira neste artigo que pode ler em observador.pt. Agradeço-lhe, Paulo Trigo Pereira, por ter cedido ao nosso convite e por ter sido hoje o colunista do dia. Até breve. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.